Covid. E nesta semana nós vamos falar sobre as sequelas endócrinas que a Covid pode deixar. Por isso já estamos em contato com o médico endocrinologista João Branco. Doutor, seja bem-vindo ao Tom Maior. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso e, doutor, nós estamos falando de diversas sequelas que a Covid pode deixar. Já falamos de sequelas cardíacas, pulmonares, e hoje nós vamos falar especificamente aí das sequelas endócrinas. Quando a gente fala de endocrinologia, a gente pensa logo hipotireoidismo, hipertireoidismo. Seria basicamente isso, as sequelas da Covid? Todas as afecções endócrinas são aquelas que envolvem todos os órgãos e sistemas que têm uma relação em produção em um eixo hormonal. Falando de uma maneira mais popular, a gente pode falar que está envolvido e relacionado a uma balança hormonal. A gente não tem relação direta com Covid referente a alterações tireoidianas, mas um dado muito interessante do último estudo que saiu, observacionalmente, né, que é um dado importante que a gente vê na nossa clínica, é a perda de massa muscular. E principalmente nos homens, a gente tem visto muita queda da testosterona, que é um hormônio diretamente envolvido com performance, bem-estar, libido, concentração. Então, tudo isso está relacionado com o que a gente tem observado pós-Covid. Esses que o senhor citou, essas sequelas podem ser curadas com alimentação, com atividade física ou é necessariamente medicamento? Não necessariamente tem que ser remédio. A gente sabe que algumas mudanças de estilo de vida, hábitos alimentares e também atividade física pode ajudar, né, a recuperar essa função do eixo hormonal. E o que a gente já tinha falado até das outras vezes é que o Covid tem se tornado não só uma doença viral, ela tem algumas consequências, que a gente tem estudado bastante isso, mas a relação também em mulheres em infertilidade. O porquê, a causa, da onde que isso vem, a gente não sabe. Mas aí o tratamento, às vezes, para indução de ovulação, mulheres em idade acima de 35 anos, a gente tem visto que tem prejudicado demais esse eixo hormonal a ficar de uma maneira fisiológica, que a gente pode se dizer. Doutor, e esses pacientes que tiveram a Covid-19, qual sintoma ele pode ligar o alerta para procurar, por exemplo, o endocrinologista para ver se há alguma sequela? Seria uma queda de cabelo, emagrecimento? Qual que seria o sintoma que ele pode observar no seu corpo? O principal sintoma é a astenia, que é um desânimo intenso, é uma pouca intensidade, né, uma pouca eficiência de fazer as movimentações que fazia do dia a dia, é uma deficiência, uma nuvem também, que a gente fala como se fosse uma nuvem de memória, uma nuvem cerebral, interferindo diretamente na sua concentração de trabalho, mas antropometricamente, que é o que a gente fala, medindo as proporções corporais, a gente vê que há um derretimento de massa magra, de massa muscular. A pessoa perde qualidade corporal. Às vezes a roupa não fica apertada, você não vê a balança subindo. Mas as pessoas, né, os pacientes relatam muito, doutor, eu não era assim, molenga, flácido, eu não tinha dificuldade de agachar e levantar, eu não tinha dificuldade de subir 2 lances de escada, que é o que a gente chama de uma degradação funcional. É numa degradação de realizar movimentos que você fazia antes e que passa a não fazer com certa facilidade. Então, isso que a gente tem que observar e informar bem a população. Sentiu essa alteração, né, de funcionalidade em idosos, isso é muito relacionado, né, para evitar quedas, fraturas e aí consequentes comorbidades que a gente fala. A pessoa tem que entrar no hospital, operar, ficar muito tempo acamada, fora o risco do Covid, o risco de trombose, pneumonias e outras doenças, etc. Né? Doutor, e o senhor citou aí a questão de atividade física, que pode auxiliar na recuperação, medicamentos, alimentação, mas, no geral, essas sequelas, elas são reversíveis ou não? Elas só vão melhorar? A gente não sabe o tempo que possa demorar para
reformular o organismo, né, sem uma ajuda médica, sem uma ajuda hormonal diretamente falando. Mas a gente sabe que o nosso corpo, tanto o cérebro como o músculo, e hoje a gente interpreta, né, esses órgãos também como órgãos endócrinos. O músculo, ele tem uma função endócrina muito importante, até de captação de insulina, que faz uma prevenção, né, de diabetes para quem faz atividade física, tem uma relação direta com isso. A gente tem uma plasticidade grande, a gente tem como, digamos assim, recrutar novas células, a gente tem como reciclar o organismo e fazer que ele volte à função anterior. A única coisa é que tem que ser de maneira gradual, contida, individualizada. A pessoa não pode sair de casa achar que ela vai voltar, entre aspas, crossfit igual ela fazia. Ou uma pessoa que vê que derreteu muito essa massa muscular, perdeu tônus muscular, ela nunca fez nada, quer fazer igual ela vê o amigo fazendo lá de alta performance. Aí ela fica num grupo que é muito mais suscetível ainda a fazer mais lesão muscular. Aí te tira do treino. Então, essa fica a nossa dica, para fazer, mas fazer de uma maneira que você dê tempo do seu organismo se adaptar. E é complicado falar isso para quem pratica a atividade, né, doutor? Porque a pessoa que está acostumada ali, ela se sente até decepcionada de não conseguir fazer aquele exercício mais. E aí a pessoa tem que ter a consciência de que ela não é mais a mesma, né? Isso que é a nossa maior dificuldade, porque a gente vê não só em mortais igual a gente vê isso em atleta de alta performance, sim. Atletas do remo, tem estudos interessantes também, atletas de futebol, vôlei de praia. A gente teve até caso de um atleta que é medalhista olímpico, que foi voltar sem a sua convalescência completa, depois de um mês, próximo a um mês, ele teve que ser internado e até mesmo ficar no CTI, porque ocasionou risco cardíaco para ele, ocasionou uma inflamação, né, da camada que envolve o coração, a gente chama de pericardite, que a gente não sabe, é idiopática, pode ter sido pelo vírus, pode ter sido de uma maneira autoimune, que até tirou esse atleta do treino e ele demorou mais um pouquinho, mas já voltou e está bem. Mas aquela coisa, tem que ser devagar, tem que respeitar os limites e acontece com todo mundo. O culpado não foi a gente, né? É isso mesmo. Nós estamos conversando com o médico endocrinologista, doutor João Branco. E, doutor, essas sequelas, elas vêm em pessoas mais jovens e pessoas mais velhas também, né? Que o senhor citou a questão do idoso, que tem aquela... pode ter acidentes em casa, acidente doméstico por cair, né? Perde as forças das pernas, até o movimento das mãos para pegar alguma coisa mais pesada. Então, ela atinge essa sequela. Ela é tanto para pessoas mais novas quanto para pessoas mais velhas? Exatamente. Isso é uma colocação perfeita sua, porque a gente não só vê nas extremidades, né? Ou na criança ou no idoso. Pelo contrário, na criança a gente vê muito menos, mas no idoso ele começa a perder o que a gente chama de funcionalidade do sistema osteomuscular. Atividade motora, atividade de deambulação. A gente se preocupa, né? Olha, quando for subir num degrau mais alto, quando for atravessar uma rua, quando for tomar banho, isso no idoso. E os jovens, até por causa dos jovens não valorizarem muito, né, a saúde, comer mais besteiras, eles se incluem num grupo que tem síndrome metabólica. E outra curiosidade também é que certas proteínas pró-inflamatórias, né, relacionadas, que a gente vê no idoso, a gente passa a ver no jovem. São proteínas como proteína C reativa, interleucina 6, TNF-alfa, que são proteínas resultados de degradação do músculo. E a gente vê no jovem também. Então, mais ainda, tanto idoso como jovem, a gente tem que individualizar, tem que valorizar, né, o estudo também individual de cada um, para que essas sequelas não perdurem. Doutor, quais profissionais podem auxiliar o paciente nas sequelas especificamente endócrinas? Seria um fisioterapeuta, nutricionista, além do endocrinologista? Isso, além do clínico mesmo, do endocrinologista, que estão aptos a estar fazendo essa abordagem mais específica, né, que acaba que a doença se tornou uma doença não especializada. Hoje a gente vê também colegas reumatologistas, porque essas alterações articulares, essas inflamações estão se confundindo com doenças reumatológicas
junto também com um grupo de outras viroses, tipo Zika, chikungunya, né? A gente via muito isso, mas a gente acredita principalmente equipe multidisciplinar, profissionais de educação física, fisioterapeutas, importantíssimo. Também outro estudo muito interessante que a gente viu é psicólogos. O otimismo, você visualizar algo que seja positivo para você, que você vai vencer a doença, que você consiga ter uma dose de bom humor, de bem-estar, de atividade física, pegar um astral legal, ajuda o sistema imune. Isso já está comprovado. Doutor, e o senhor citando aí a questão do psicólogo, interessante, porque isso, se a gente parar para refletir, isso envolve muito o psicológico da pessoa, porque a pessoa mais idosa, ela perde as forças, né, da perna para fazer aquelas atividades simples dentro de casa, e aqueles mais novos não estão conseguindo fazer as atividades físicas como faziam antes, então tem total envolvimento ali no psicológico do paciente. Diretamente relacionado, né, à perda do convívio interpessoal, a perda das crianças indo para a escola com os coleguinhas, isso tornou as pessoas muito mais solitárias, né? A perda do próprio contato do idoso com o ente querido que visita a casa dele todo dia. Isso faz também que as pessoas fiquem um pouco mais desanimadas, mais cansadas, até um estágio que a gente chama de anedonia, que pode ser uma pré-depressão. E isso a gente tem que começar a trabalhar e ver que o trabalho psicológico é muito importante, né? Isso faz afastar o otimismo quando a pessoa está desanimada, está prostrada, ela não quer ver mais ninguém, ela está trancada dentro de um apartamento da sua casa. Então, agora, esse trabalho de reabilitação social, a gente vê que tem uma importância muito grande também para a convalescência da doença. Doutor, e aquele paciente que teve a Covid, ele deve esperar, hoje nós estamos falando especificamente das sequelas endócrinas, ele deve aguardar algum sintoma ou logo após receber ali a notícia que já está livre do vírus, ele deve procurar médicos para fazer uma bateria de exames? Qual que é a melhor indicação? Olha, sem dúvida alguma, a partir do momento que já sabe que tem suspeita de Covid, procurar um atendimento precoce e, podendo ou não, a critério médico, iniciar o tratamento prematuro. Aqui a gente não fala, obviamente, de tratamento preventivo, não existe isso. O que a gente fala é que a abordagem prematura e evitar o que a gente chama de tempestade citoquímica, tempestade inflamatória, que são essas proteínas que eu falei anteriormente, que está relacionada à doença cardiometabólica, alterações endócrinas, está muito relacionado também aos fatores de coagulação do sangue, né, que a gente até falou semana passada, os fatores de coagulação que deixam a pessoa mais suscetíveis a ter trombose, a ter embolia pulmonar, até mesmo infarto, né, AVC. Todos esses dados têm que ser monitorados o quanto antes. A gente vai cuidar, obviamente, né, da sequela hormonal, a gente vai cuidar da sequela de infertilidade depois que o quadro agudo já estiver descartado, quando a pessoa já não tem mais aquele risco de ter que ir para o hospital de última hora por ter uma pneumonia. Eu acho que é numa segunda fase que a gente vai cuidar dessas sequelas, mas que também não pode ser negligenciada de maneira alguma. Nós conversamos com o médico endocrinologista, Dr. João Branco. Muito obrigada, doutor. O senhor sempre nos atende prontamente. Obrigado a todos do Tom Maior, a gente que está toda semana junto aí. O que precisar, estou à disposição. É isso aí, você conferiu uma entrevista com o médico endocrinologista, Dr. João Branco, sobre os rastros da Covid, as doenças, as sequelas endócrinas. Esse foi um trava-língua, hein? Essa foi mais uma entrevista da sequência de matérias sobre os rastros da Covid. Rastros da Covid.